E aí, enquanto isso, cara, como é que estão as coisas? Como é que estão as coisas nas outras disciplinas? As provas, Porra, as avaliações, o semestre, corrido. Como é que estão as tá coisas? começando agora, né? Agora tá começando a ter as avaliações, os questionários. Ah, Olha, eu achei que ia ser mais tranquilo te falar. A distância não é tão tranquilo quanto eu achei que seria, não. Tá sendo complicado pros professores, pra gente. aham. Vem cá, tu tá fazendo exploração ou não? Não, não, não. Tá. Ei, professor, tu vai se aposentar ou você vai continuar na rural? Não, vou me aposentar. A minha aposentadoria é para sair a qualquer momento, só que a burocracia é burocracia, né, cara? Sabe, Vai ficar em Seropédica ou vai se mudar? não, eu não moro em Seropédica. Você é de onde, professor? Não, eu sou do Rio, pô. Sempre fui, só Não, que é eu da onde fiquei no muito Rio? tempo fora. Eu moro no Rio. Eu moro aqui no Rio, pô. Aonde no Rio? Em Copa. Onde? Em Copa. É, É bom viver aí? é, É é- tranquilo? Oi? É tranquilo de morar aí? Cara, no Rio de Janeiro não é tranquilo de morar em lugar nenhum, né, cara? Não tem lugar tranquilo no Rio de Janeiro, né? Barra pesada, sempre é barra pesada. Só que tem lugar menos barra pesada, tem lugar mais barra pesada. Mas aqui em Copa mesmo, dependendo de onde você tá, mais barra pesada, menos barra pesada. Mas hoje, cara, o que que acontece, cara? Tu nem sai de casa praticamente, cara. Tu sai muito pouco, né? É, desanimador. Mas não tem essa não, cara. Eu vou me aposentar. Eu quero me aposentar para justamente me dedicar à engenharia florestal novamente. Eu quero voltar para a engenharia florestal, que depois que eu comecei a dar aula, que foi o meu projeto durante um tempo, eu meio que abandonei. E dar aula ocupa muito tempo. E também tem aquele eterno começo, né, cara? Você tem uma disciplina, Rodrigo, aí Rodrigo, beleza, cara, aí tu vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Aí, agora então, cara, sem laboratório, sem lugar para sentar, para discutir, para desenvolver qualquer coisa, né? Fica tudo de longe agora, então virou surreal mesmo. Mas você pega uma turma ou um grupo de alunos, não, em geral não é da exploração, porque exploração é disciplina obrigatória, mas em geral das disciplinas optativas, tipo uso múltiplo e silvicultura tropical. Aí tu vai desenvolvendo, vai criando uma relação assim, cara, pá, e aí acabou o semestre, vai todo mundo embora. Aí semestre, ele dura só 4 meses, isso, 4, 5 meses. Aí daí no semestre começa tudo do zero de novo. Eu acho muito angustiante. E nisso você vai emburrecendo. No caso, eu vou emburrecendo, porque eu parei de desenvolver. Agora eu tô no eterno começo, não quero mais não. Tô velho para ser assim. Eu quero voltar para engenharia florestal, quero voltar para desenvolver. Esse é o meu plano. Olha só, pronto, já deu 9h11, vamos tocar o barco aqui. E hoje a gente vai. Era para. Peraí, deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Calma aí. Se eu tô tem que ver se eu tô gravando. Tá, beleza. Então, era para a gente tratar hoje, para tratar dessa parte aqui, ó, análise de investimento. Essa parte de análise de investimento é uma parte que a turma já vê em economia, não é? Que é a matemática financeira. Eu quero passar por ela com calma, mas eu acho que dá para a gente fazer meia distância e depois fazer só os exercícios. Então a Professor, parte. rapidinho. Opa! É que o meu áudio estava ruim. Deixa eu tirar só essa dúvida com que o senhor fala na lata. Cara, eu tava vendo umas vagas de emprego, professor. Porra, estavam pagando tipo um papo de quase que um salário mínimo para engenheiro florestal e pedindo muita atribuição tecnológica. Eu queria entender o que está acontecendo, que estão oferecendo tão pouco para o serviço.
Bom, cara, eu tenho algo a dizer sobre isso. Eu estava impressionado, assim, eu fiquei impressionado outro dia, eu quase pedi emprego pro meu filho, porque um engenheiro florestal na empresa dele, é, eu não sei nem se eu devia estar falando isso, que é uma questão muito pessoal, né? Mas ganha 12 mil reais, é 12 mil o salário. É, é, Ele trabalha com o quê, pessoal? ele é engenheiro florestal, pô, ele tem uma empresa de engenharia florestal. Agora, olha só, a maioria das pessoas que trabalham com ele não são servidores dele, porque essa é a tendência. A tendência vai ser assim: você vai trabalhar em algum lugar. Me cobra se eu não te se eu não te responder completamente, tá bom? Que eu posso esquecer do que eu estou falando. Mas a tendência é assim: você vai trabalhar num lugar, aí você vai ralar. E depois você vai começar a ter mais experiência. Conforme você vai tendo mais experiência, você vai ficando mais caro. Chega um momento que nem a empresa quer te pagar, porque você passa a ser muito caro. E nem você quer trabalhar para uma empresa só, porque você pode ganhar mais prestando serviço a mais empresas. Então você presta serviço e entrega essa é a tendência de todas as profissões, né, da engenharia, todas as profissões de nível superior. Você entrega o serviço, entrega o produto e recebe. Isso que você recebeu, se você for pensar quanto você recebeu, o que seria equivalente ao mês ou por hora, você recebeu muito. Só que a empresa paga muito para você para receber aquele produto, depois ela não se responsabiliza mais para você. Isso passa a ser interessante quando você já tem uma experiência. No começo, não. No começo é legal você ter um emprego fixo, você quer ter um emprego fixo, e você está no emprego de ralação. Por exemplo, na engenharia florestal, eu só posso falar daquilo que eu tenho experiência. De você ser um engenheiro florestal e quer trabalhar com manejo de floresta natural. Então, qual é o engenheiro que fica lá e mora lá no mato com a peãozada? Que fica lá. Não é fica lá o tempo inteiro. Às vezes até fica. Às vezes você mora na fazenda. Aí você não gasta nada. Você mora na fazenda. Fim de semana, se você quiser, você sai para. Mas você mora. Ou então não. Você não mora na fazenda. Você mora na cidade, mas você passa a maior parte dos dias, a maior parte do tempo na fazenda. Trabalhando lá. Com a peãozada tocando. Isso é legal. E aí, quanto menor a empresa que você estiver trabalhando, é melhor ainda. Quanto menor a empresa, melhor ainda. E aí você tem que. Tudo está no teu pé, tudo está sob sua responsabilidade. A empresa tem um engenheiro florestal, você. Né? Tem um técnico superior, você. Às vezes você tem um técnico agrícola, se você tiver sorte, você tem um técnico florestal. Às vezes você tem dois, depende. Mas no começo é assim, você que é responsável por tudo. A empresa de Aquino, uma vez, Aquino, que até foi recentemente homenageado pelo CREA do Rio de Janeiro, o prêmio David Azambuja, um super do engenheiro florestal, não é? Ele foi um dos primeiros formandos da Rural, formados pela Rural, que foi para a Amazônia. E ele disse assim, cara, teve um cara que, tá aqui, que eu conheci, não aconteceu comigo, mas o cara que aconteceu, ele falou, pô, tu não é doutor? Minha filha vai ter, minha mulher vai ter um parto. Então, vai lá fazer o parto dela. Ele falou, não, eu sou engenheiro florestal, o quê? Tu é doutor ou não é doutor? Tu é doutor, então vai lá e cuida. É um folclore, Caralho. não, mas isso o Aquino é mais velho que eu, isso é de outro tempo. Mas se você, quando você se forma, a melhor coisa que você pode fazer para ter um banho de realidade é trabalhar num lugar pequeno, numa empresa pequena. E aí você mora lá. E aí o que acontece? São duas coisas que acontecem. Primeiro, a empresa é pequena, ela não tem dinheiro para pagar salário alto para ninguém. Então o que ela precisa? O que ela consegue arrumar para manter no mato? Um dinheiro recém-formado. Aí ela paga pouco e o engenheiro recebe pouco, mas é muito mais do que ele ganhava como aluno, como bolsista. Né? Em geral, não tem família. No meu caso, eu já peguei uma empresa e eu tinha família.
eu tinha uma mulher que estava grávida. E aí, pô, mas às vezes não, às vezes o cara é recém-formado, não é casado, é solteiro, vai trabalhar no mato, vai morar no mato. E aí vai aí vai assentar na cabeça dele a engenharia florestal. Aí ele vai começar a ser engenheiro florestal. A tendência natural, quando você passa a ser engenheiro florestal de verdade, porque agora você se garante, você começa a atuar como engenheiro, você começa a fechar os parafusos que estavam soltos, apertar os parafusos que estavam soltos, começa a ter a visão mesmo da profissão. A tendência é você ficar melhor, você ficando melhor, porque você está se dedicando, né? E aí você começa a ficar mais caro, você começa a ter outros horizontes. E aí dá duas uma, ou a empresa aumenta o seu salário para te manter, ou ela contrata outro novo, ela dá um tchau e benção para tu, mantendo a amizade, isso é importante, não fecha as portas. Por pior que o emprego seja, não saia chutando o pau da barraca. Não saia fechando porta, não faça isso. Nunca feche a porta. Saia sempre agradecendo, porque você não sabe como é que vai rolar o dia. Amanhã você pode voltar a essa empresa já por cima, como consultor. Ela vai pagar o salário de um consultor. E aí é que tá. Você não é mais um assalariado dela. Você presta serviço para ela. Eu estou falando isso, que é o mais comum do mundo. Se você conversar com qualquer engenheiro florestal maior, médio para sênior, é isso que acontece. Então, aí você vai prestar serviço para as empresas que você não criou inimizade. Então, elas vão te contratar para você entregar determinado produto, seja um plano operacional anual, seja um plano de manejo, seja um inventário, seja lá qual for o produto. Você vai entregar esse produto e você vai receber muito mais que você receberia se fosse um servidor dela. Faz sentido isso para engenheiro florestal, faz sentido isso para peão. Um peão que você paga todo mês, você paga 1, 2 salários mínimos, depende do peão, 1, 2 salários mínimos. Um peão que você contrata para fazer um determinado tarefa, acero. Contratar peãozado para fazer um acero. O que você paga ali é 4, 5 vezes o valor que você pagaria para ele se ele fosse seu servidor. Porém, aí você paga dos 5, quando você estiver contratando. Mas você paga naquele período do acero, depois pronto, você não tem mais responsabilidade sobre eles. Então, as empresas são assim. Então, voltando a falar, por que ganha pouco? Primeiro, por causa da economia. A economia deveria, a parte de engenharia florestal deveria ser muito mais significante no Brasil. O Brasil tem mais da metade da cobertura natural. Mais da metade da cobertura do país ainda é, claro que é floresta meio alterada, mas essa discussão de alteração de floresta é uma discussão teórica, remonta lá de Francisco Orellana, lá da descoberta, tem um monte de discussão sobre isso, a gente não vai entrar. Mas o Brasil tem mais da metade ainda de cobertura natural, alterada ou não. Então, a engenharia florestal devia ser a super da profissão. O Roberto Ozokawa, a gente até vai discutir sobre ele nessa parte teórica aqui de análise de investimento, é um economista florestal. Ele é Nisei, né? É descendente de japonês direto, primeira geração. Ele é um dos economistas florestais mais renomados, não é? E ele fala assim, cara, impressionante como no Japão o engenheiro florestal ele fala, como no Japão o engenheiro florestal é enaltecido, é igual o prefeito. Ele falou uma vez numa aula lá numa pós-graduação lá, numa aula de doutorado lá na pós-graduação. E no Brasil não, muito por parte da nossa própria categoria. Primeiro que não se faz valer, né, porque negocia por baixo. Segundo, por causa da própria sociedade que não valoriza a sua floresta, não explora a sua floresta. A gente tem duas realidades bem distintas. Uma é a floresta plantada, e a gente tem algo em torno de 8 milhões de hectares plantados, somando tudo, algo em torno disso. Isso é ridículo.
8 milhões de hectares é ridículo em termos de área. Nós somos o 5º país do mundo em extensão. Nós estamos lá na nona, né, 8ª, 9ª economia do mundo. Tudo isso é ridículo. A gente tinha que ser o primeiro, porque a gente está disputando com países muito menores, com exceção dos Estados Unidos, mas em geral, países muito menores, com exceção dos Estados Unidos, Rússia, Índia, China, esses são países grandes. Mas quase todos eles, com exceção da Índia, para metade, 1/3 do ano para por causa do gelo, por causa do inverno, metade do ano para. Finlândia para, mais da metade do ano fica sob gelo, ou perto da metade do ano fica sob gelo. Não acontece, a planta não desenvolve. Como que a gente pode ter uma economia? Eu já falei isso uma vez, a Amazônia, que é mais da metade do território nacional. Quando ela exportou mais, quando ela explorou mais, ela explorou 30 milhões de metros cúbicos de madeira. Quando ela explorou mais, agora ela explora alguma coisa perto de 1/3 disso. A Finlândia exporta, um país de gelo, exporta 60 milhões. Como pode isso? Como pode isso? Nós estamos no trópico. Cabe 3 Finlândia no Pará e no gelo. Então, a gente ainda fica discutindo se pode explorar ou não. A gente nem fica discutindo, na verdade, mas a gente nem mexe com fauna. Quer dizer, a gente mexe ilegalmente. Quer dizer, o país mexe. Segundo a RENC, a Rede Nacional contra o Tráfico de Animal Silvestre, a gente é responsável por 10% do tráfico de animal silvestre. E não colhe nenhum imposto, não tem estatística, não tem nada. A nossa situação é dramática. Primeiro, em função da sociedade brasileira, a hipócrita sociedade brasileira. E segundo, em função da categoria, a engenharia florestal. Voltando a te falar, dando aquela continuidade. O engenheiro florestal, quando ele começa a trabalhar, ele ganha pouco mesmo. Mas esse salário mínimo aí, isso aí, não. Eu sou a favor do mercado. O mercado que estabelece isso. Mas na realidade brasileira, não é o mercado, não. É a legislação. Então, você, para um trabalho de 8 horas por dia, você tem direito, por lei, a 8,5 salários mínimos. Então, se você estiver trabalhando como engenheiro florestal, você falou até exigindo bastante, não importa, ele não tem exigir bastante, é trabalhar como engenheiro florestal. Se você não receber isso, se você entrar, eu sei porque eu sou conselheiro titular do CREA. Qualquer processo que chega lá, falando que trabalhou em algum lugar e não recebeu o adequado, aí tem a ver com a quantidade de horas, se é meio expediente, se é expediente integral e é proporcional. Se não recebeu, causa ganha. De imediato, a empresa ganha uma multa e você vai ganhar, a empresa tem que pagar. Não fica queimado não, professor, se tu botar a empresa na justiça por isso? É isso aí, se você colocar a empresa na justiça, se você recorrer ao CREA, não é nem na justiça, recorrer ao CREA. Mas tu não fica meio queimado não? Fecha a porta? Sim, tem. Então acho que seria o último caso, né? Último caso, né? Então, tem essa coisa, o certo é você não se sujeitar. Agora, assim, tem prefeitura que faz isso, tem órgão público que faz isso. Então, aí no caso, aí não tem essa de ficar com o filme queimado. Até teria, mas é diferente. E também, cara, tem empresa que você não devia nem entrar. Porque aí tem que ver caso a caso, para ver, né? Tem que olhar cada caso a caso. Eu vou te falar uma coisa, se eu fosse você, eu não iria pensar, claro que eu ia botar a porta aberta, eu ia distribuir meu currículo para todo mundo, sabe como?
ia pegar qualquer coisa que fosse para trabalhar com engenharia florestal. Mesmo que seja com um salário menor, desde que fosse um salário melhor. Você vai ganhar uma mixaria que é menos do que o salário mínimo profissional, mas você vai ter tudo pago. Ó, meu filho, por exemplo, que não foi o caso, ele ganhou o salário mínimo profissional, mas depois que ele estava trabalhando, ele já estava há uns terceiro mês trabalhando, e ele ligou assim, pai, era na época do cartão de telefone, você comprava um cartão e botava no telefone para ligar. Aí ele falou, pai, esse é o primeiro dinheiro que eu estou gastando, desde que eu estou trabalhando. Ele já estava no terceiro mês trabalhando. Ele ficou na dúvida se ele entrava para o mestrado ou se começava a trabalhar, não é? Era um emprego muito ralado, porque ele estava o tempo todo rodando, o tempo todo na estrada, no mato, o tempo todo. Passa, desde que você se sujeite. E aí você vai crescendo, Ele falou, pai, o primeiro dinheiro era o terceiro mês, eu acho que ele estava, o terceiro ou quarto mês, não lembro. O primeiro dinheiro que eu estou gastando, comprando esse cartão aqui, porque tudo era pago. A empresa não pagava mal, com certeza, para a engenharia florestal pagava mal. Mas ele não gastava nada. Nem com gasolina, nem com carro, nem com hotel, nem com comida, tudo era pago pela empresa. E ralando. Então, o que eu faria? Primeiro, distribuiria o meu currículo. Antigamente você mandava pelo correio, hoje você tem que pela internet. Então eu distribuiria pela internet, pela minha rede de contatos. Certo? Para dizer assim, ó, eu quero trabalhar com engenharia florestal. Eu não procuraria mestrado, a não ser que eu não tivesse para onde correr. De preferência, faz mestrado depois que você já tiver trabalhado, porque aí você vai saber em que você quer se pós-graduar. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é quando você abraçou a profissão, assumiu a profissão e agora você algo te causou mais desafio, mais curiosidade. Pô, eu quero me especializar nisso. É isso aqui que eu quero encarar. Aí você vai querer fazer pós-graduação naquilo. Mas isso não vai acontecer se você ainda está só mudando a cena, mudando a bunda de um banco para outro. Você fez isso desde que você nasceu, praticamente. Desde que você entrou lá no jardim de infância, você está só mudando a bunda de uma cadeira para outra. Para! Agora está na hora de trabalhar. Vai trabalhar. Aí, quando você for fazer mestrado, vai ser para aquilo que você quer fazer. Pode ser mestrado ou não. Pode ser, não quero fazer mestrado, quero fazer MBA. Mas aí você vai saber se você quer fazer mestrado, se você quer fazer MBA e em que você quer fazer. E aí é um aluno de qualidade completamente diferente. Um aluno que sai da graduação, do banco da graduação para o banco da pós-graduação direto, a qualidade desse aluno é completamente diferente do aluno que já ralou. Ele já pisou no chão. A pergunta dele é diferente. O comportamento, a discussão é diferente. O que ele absorve também é diferente. Ele é outro. Devia ser até proibido emendar direto. Graduação e pós-graduação, graduação e mestrado, doutorado. Eu acho. Devia ser até proibido. Doutorado é outro papo. Doutorado é uma briga que você quer comprar mesmo. Mestrado é o que você quer se especializar quando você já conhece a profissão. Você já assumiu a profissão. Doutorado é uma briga que você quer comprar. Então, isso aqui estão dizendo que não dá para fazer? Não, eu digo que dá. Aí é uma briga. E aí você tem uma tese. Eu tenho uma tese. A minha tese é a seguinte, ó. Eu acho isso que dá para fazer, tal. Aí você compra essa briga e você realiza ela e depois vai defender para uma banca a sua tese. Aí você recebe o título de doutor em alguma coisa. Então, mas isso é uma confusão no país. Primeiro que, no caso de floresta plantada, a gente é super desenvolvido, mas para míseros 8 milhões de hectares, num país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E no caso de floresta natural, a gente nem cuida dela. A gente tem a floresta mais biodiversa do mundo, em área maior do mundo, em extensão de floresta. A gente só perde para a Rússia. Mas só que a Rússia é clima temperado. É clima temperado para frio. É uma floresta paupérrima.
algumas espécies arbóreas, e nós temos 4.000, 10.000, cada um chuta uma coisa. E a gente faz pouco, então é estranho. No Japão, o engenheiro florestal, segundo o professor Zokawa, economista florestal, o engenheiro florestal é super valorizado. E no caso do Brasil, o engenheiro florestal é o quê? Ninguém nem sabe. Engenharia o quê? Engenharia florestal? É engenharia mesmo? Engenharia florestal é engenharia mesmo? Eu pensava que engenharia fosse engenharia civil. Você escuta isso. Recentemente eu escutei. É um problema nosso. E aí o mercado também diz quanto é que paga por uma coisa que ele não sabe nem o que é. Se o mercado não dá valor à floresta, então é aquela coisa do Tostines. Enquanto a engenharia florestal não se fizer valer para a sociedade, ela não vai ser muito valorizada. E ao mesmo tempo, enquanto a sociedade não reconhecer a floresta, o potencial econômico da floresta, da exploração da floresta, toda vez que eu falo floresta, eu não falo só madeira, mas poderia ser só madeira. A Finlândia é só madeira. E produz o que produz, 1/3 do estado do Pará, e produz o que produz. Mais ou menos, agora estou meio na dúvida. Mas ela é menor que o Pará. E produz o que produz. Falta engenharia florestal, falta. E a gente vai ter esse problema. Então, tem a questão legal que eu falei, tem a questão do mercado que eu falei, tem a questão da oportunidade. Então, você tem que distribuir currículo para todo mundo e topar qualquer parada, eu acho. De preferência, empresa pequena, eu acho. Seja se você gosta de floresta plantada, corre atrás de floresta plantada, é muito mais desenvolvido, é incomparavelmente mais desenvolvida a engenharia florestal para floresta plantada do que a engenharia florestal para floresta natural. Por outro lado, por isso mesmo, quando você trabalha na engenharia florestal com floresta plantada, ou quando você trabalha na engenharia florestal com floresta natural, mas numa grande empresa, você não tem muita colher de chá, não. Você trabalha numa coisa bem específica. E tem toda uma hierarquia. Você tem pouca oportunidade, inclusive, para dar a sua opinião. Então, se você trabalha numa grande empresa, ou numa média empresa de floresta plantada, ou numa grande empresa de floresta natural, você vai ser contratado para fazer alguma coisa bem específica. Por exemplo, cuidar da manutenção de estrada. Ponto. Ou, por exemplo, cuidar do sistema de manutenção do equipamento. Ponto. Se você quiser dar alguma opinião, você não vai ter muito canal para dar opinião. Porque ela já funciona, já está toda ajustada. Então você é um recém-formado, você acabou de chegar. Ei, cara, fica calado aí. Não fala nada não. Faz o seu serviço. É mais ou menos natural isso. Por isso, se pudesse, trabalharia numa empresa pequena. Agora, outra oportunidade também é tudo se puder. E se não puder, vai arrumar um mestrado para arrumar uma bolsa para poder sobreviver. É a vida. Eu já vi engenheiro agrônomo, encontrei engenheiro agrônomo que era colega meu de fertilidade do solo. Bom aluno. Aí eu estava numa rua do comércio em Manaus, numa rua importante, era importante agora não, a cidade mudou muito, mas era uma rua importante em Manaus na década de 80, e ele estava com um tabuleiro vendendo coxinha. A mulher fazia coxinha e ele vendia coxinha. Ele tinha arrumado um emprego, depois perdeu o emprego, ele estava lá no tabuleiro vendendo coxinha. Eu nem sei o que aconteceu dele, cara. Às vezes o cara vai por outro caminho até se dar bem, mas eu lamento muito quando eu vejo uma pessoa, no caso ele era agrônomo, né, engenheiro florestal. Eu lamento muito uma pessoa com potencial, um país que a gente vive, um país tropical, um país rico, de energia, de água, pô, é incomparável, de terra, de povo, cara, de riqueza, de povo. A gente não tem conflito social praticamente nenhum. A gente é barra pesada. Mas se eu pudesse, se eu fosse recém-formado hoje, eu já pensaria, estando para ser recém-formado, eu já pensaria em montar uma empresa. Estou te contando. Não sei se contei. Há alguns dias atrás, um ex-aluno me ligou. Aí, professor, Alex Trindade, aí falou mais o nome de quem? Rony.
Aí eu falo mais, onde tem uns 4 ou 5 que estavam montando uma empresa para trabalhar com engenharia florestal. Pensa bem, eu trabalhei com isso também. Assim, ó, você pode não ter um emprego, mas se você tiver oportunidade, você pode ter um trabalho, que é melhor do que um emprego. Olha só, o potencial da engenharia florestal na Amazônia é absurdo. E aí você tem um povo que mora lá no mato, que tem floresta, tem povo que tem floresta pra caramba, só que tem ignorância, ou conhece muita coisa, mas não aquilo que é necessário para fazer a floresta valer dinheiro. Aí você entra com a engenharia florestal, ele entra com a floresta e com o trabalho, você entra com o teu trabalho e a engenharia florestal, ele entra com o trabalho dele o trabalho dele e a floresta dele. Imagina, cara. Você explora madeira. Você não tem dinheiro, então explora madeira em pé. Vende madeira em pé, faz só o plano de manejo. Claro que isso aí você tem que correr atrás para ver como é que eu começo. É verdade. Então, podendo se associar a alguma coisa. Ou você pode chegar assim numa empresa e falar assim, ó, eu sou formado, eu quero só fazer estágio, eu não quero emprego, eu quero fazer estágio, quero trabalhar aí, só não tem dinheiro. Aí você vai trabalhar lá de graça, praticamente. Vai ganhar uma mixaria. Aí você vai conquistar um espaço. Eu conheço várias histórias assim diferentes. O negócio é não desistir, o negócio é correr atrás. O negócio é distribuir currículo. Tá? Existem vários Brasis dentro do Brasil. Como eu falei, no caso do meu filho, ele era um peão. Engenheiro florestal peão. Ganhava um salário pequeno. Para engenheiro florestal, mas pequeno. Mas não gastava nada. Ralava muito. Mas e aí? Aí vai crescendo. Hoje ele é um empresário da área. E ele tem os servidores dele, não só engenheiro florestal, servidor de nível superior na empresa que ele trabalha, ganham muito bem, eu acho. Ganham caramba, cara. Eu acho que ganham muito bem. Só que são poucos. Como selecionados. A maioria presta serviço. Então, você tem que distribuir currículo. Ah, mas se eu ganhar pouco, aí você não precisa nem entrar na justiça, não, basta entrar no CREA. Aí a empresa vai pagar uma multa, e acontece, de vez em quando tem caso lá, na Câmara Especializada em Engenharia Florestal, caso lá de órgão, empresa privada ou de órgão público. Isso aí não é só no Rio de Janeiro, não. Na Amazônia, comum na Amazônia, o cara trabalha, aí depois o cara entra com o processo e a causa ganha. Só que aí é aquilo que você falou mesmo, acaba queimando o filme. Por isso que eu falo, não feche a porta, não feche a porta atrás de você. Mas eu também é ruim de eu ser conselheiro do CREA e estar falando uma coisa dessa. Não deveria nem estar gravando, né? Eu não vou falar isso, mas vou falar em off. Não, mas eu acredito mais no mercado do que em qualquer lei. Acho que a lei é importante, tudo bem. Mas eu acredito mais no mercado. O Brasil merece a pouca floresta que tem, o desmatamento que encara todo ano, a safra do desmatamento, a safra do lamento. Lamento porque bicho morre, porque bicho é caçado, porque bicho é traficado, porque floresta é queimada, merece. E a engenharia florestal tem sua parte. Tem a sua parte. Você vê muito engenheiro florestal que não faz, mesmo que ele trabalhe como engenheiro florestal e ganhe como engenheiro florestal, ele não faz o papel que o engenheiro florestal deveria fazer no lugar onde ele está, promovendo a engenharia florestal, promovendo o avanço da economia baseado na floresta. Normalmente ele arrumou aquele emprego, pronto. Ele cumpre aquele dia a dia dele ali, faz aquele plano copy-cola, aperta ali, é mais um despachante de papel do que um engenheiro florestal mesmo. E aí ganha pouco, reclama. Acho que eu já contei essa história. Uma vez eu fui avaliar um plano de manejo de um cara, porque assim, teve uma época que um dos trabalhos que eu tive era de fazer uma atualização nos engenheiros florestais da Amazônia sobre o novo pacote, sobre o novo sistema silvicultural, né, um pacote tecnológico, esse baseado no censo florestal.
escolhia um lugar. Porque era um curso de atualização, era feito em vários locais, em várias cidades da Amazônia, imagina, mais da metade do território. Então, tem que ser muita cidade mesmo, não era só eu, era uma equipe, eu não me lembro de quantos engenheiros florestais eram. E espalhado o tempo todo dando curso, de atualização, juntava um monte de engenheiros florestais daquela cidade, daquele município, das cidades mais próximas, e é assim, agora vai ser assim, E escolhia um lugar para e dar a parte prática. Então pegava um empresário da floresta, né, e ia lá, fazia a parte prática do curso lá. É impressionante, cara, a ausência absoluta da engenharia florestal. Aí eu, uma vez, tava com um cara ali, no caso eu estava no Pará, eu acho que era Santarém, não lembro. Falei, cara, os seus planos de manejo são muito ruins, cara. Os seus planos são muito ruins, por que você faz isso, cara? Ele falou, pô, eu ganho, na época ele ganhava R$400, né, por plano. Eu ganho R$400 por plano, como é que eu vou ser responsável e cuidar de um plano? Eu ganho só 400, é o que o mercado tá vendo. Então eu tenho que fazer um monte de plano, eu tenho que ser responsável por um monte de plano. Aí eu cobro pouco e aí também o que eu vou fazer? Eu faço só o copia e cola aqui do plano operacional, do plano de manejo, faço só aquela coisa de escritório. E, teoricamente você não precisa nem ir na área, você pode terceirizar. Aí é ruim, né? Você não é engenheiro florestal, aí também não faz engenheiro florestal, a sociedade também não te paga como engenheiro florestal, você também não faz a coisa valer, e aí o cachorro correndo atrás do rabo. Quem começou por onde? Quem começou? Quem é culpado? Não é? É isso. Eu acabei me estendendo demais, mas eu faço isso de propósito. Oi? Respondeu bem sim, mano. Professor, valeu. Então, eu acho que isso, cara, eu acho que essa conversa de quem está se formando, eu acho que essa conversa é importante. Não só você conversar comigo, não, conversar com todos os professores. É para você, o prejuízo maior vai ser você dispensar todo o investimento que a sociedade fez. Essa sociedade que nem lhe merece como engenheiro florestal. Que nem faz por lhe merecer. Mas você dispensar todo o investimento que a sociedade fez, cada pessoa que trabalha, um camelô que trabalha, quando ele compra um lápis, um papel para anotar as coisas que ele tem que fazer, ele está pagando imposto. E parte desse imposto ajudou a te financiar. Então aí você agora, olhando assim, que essa é a realidade do seu país, da sua economia, por causa de Covid, por causa de toda essa chuva de coisa que está acontecendo, que ainda piora ainda mais essa situação ignorante que a gente vive, não é? Num país aí vai você, o pior de todos os mundos é você desistir, você capitular, não, eu vou procurar uma outra coisa para fazer. Eu já vi gente, cara, que contribuiu enormemente no departamento não, no laboratório lá, gente que estava do lado, e de repente foi trabalhar com pizzaria. Teve outro que foi trabalhar foi para a UF, porque arrumou um mestrado, foi um super de um cara, não vou nem falar o nome porque pega mal. Foi trabalhar no mestrado da UF, já mudou a carreira para trabalhar com água, sabe como? Claro que o engenheiro florestal pode trabalhar com qualquer coisa, mas o que a gente precisa não é engenheiro florestal. O engenheiro florestal é um profissional eclético. No meu entender, é o profissional mais eclético que existe. Não existe nenhuma profissão, me fala qual. Pega o currículo. Não existe nenhuma profissão que possa ter uma visão mais holística da realidade do que a engenharia florestal, do que o engenheiro florestal. Por isso ele cabe em qualquer lugar. Carlos Ovídio, que foi secretário de floresta do Acre durante umas 3 gestões, mudava o governo, o cara continuava lá, secretário de floresta. E ele falou, o cara quando não sabe o que vai fazer da vida, faça engenharia florestal.
E como engenheiro florestal, você pode trabalhar com qualquer coisa, é verdade. E justamente como pode trabalhar com qualquer coisa, muitas vezes você vê engenheiro florestal. Eu já vi engenheiro florestal trabalhando no INSS com programação de computador. Eu já vi engenheiro florestal trabalhando na Costa Rica com programação de computador, com banco de dados. Puxa vida, beleza, valeu, o engenheiro florestal trabalha com qualquer coisa, é mesmo, mas cadê os engenheiros florestais trabalhando com engenharia florestal? Ah, mas é ralado, hein? Trabalhar na Amazônia é ralado. É verdade, é um país de terceiro mundo. É verdade. É verdade mesmo, é ralado. E tem várias alternativas. Eu já te falei vários exemplos. Agora, pô, professor, montamos agora uma empresa. Eles trabalharam em coisas diferentes. De repente se uniram. Eu lembro o nome de todos eles. Eu lembro o nome de quem. Quando ele falou, ah, fulano de tal. Eu falei, quem? Aquele. Ah, cara, olha só. Só fera. Que trabalhou isoladamente. Só um ficou trabalhando com plano de manejo, fez o nome, o Rony, fez um nome, porque você faz um nome rápido. Se você faz um bom trabalho, você fica valorizado rápido. Rápido. Quer saber? Não é só o Rony, não. Dirley. Dirley. Se você procurar o nome dela na internet, lá no Acre, ela agora é uma pessoa grande. Infelizmente, meio que saiu da engenharia florestal, porque é assim também. Rápido você se destaca, rápido as pessoas te aproveitam. Né? Mas ela foi formada em Santa Maria. O que Santa Maria sabe de Amazônia? Nada. Absolutamente nada. Um zero bem redondo assim, ó. E ela foi duas meninas de Santa Maria. Duas meninas de engenheiro florestais de Santa Maria. Recém-formadas. Foram trabalhar lá. A gente foi contratado para capacitar elas. Elas estavam fazendo um inventário florestal da reserva extrativista de Acariquara, em Rondônia. Fazer o inventário para depois fazer o plano de manejo. Elas não sabiam nada. A gente estava lá, ó, inventário aqui é outro papo. A área sempre é muito grande. Aí, bom, a gente começou trabalhando. Depois elas ficaram lá para processar o dado de inventário e depois entraram no outra de fazer o plano de manejo. Mas o plano de manejo a gente discordava filosoficamente da linha do plano de manejo. Então, na hora do plano de manejo, a gente não participou. Que aquele plano de manejo tem que dividir o dinheiro com todo mundo, e aí não vai dar dinheiro quase nenhum para ninguém. Eu falei, não, isso aí a gente está fora. Isso aí não vai dar certo. Não vão participar. Eu nem sei o que deu. Eu acho que até eu não sei. Isso eu não sei, não acompanhei mais. Mas essa menina, ela ralada, sem saber nada, um dia depois do outro, pegou a primeira oportunidade, não sabia nada, perguntava tudo, ralava. E hoje ela é uma pessoa super graduada. Não sei onde ela está. Há pouco tempo atrás, ela estava num alto cargo no governo do estado. É assim. Tem gente que fala assim, não, em terra de céu quem tem o olho é rei. É um ditado. É um ditado. Então, o negócio é, tomara, não desista da engenharia florestal. Distribui currículo, topa qualquer parada, corre atrás, admita a possibilidade de até ganhar menos, morar no lugar, arrumar um estágio. Eu quero só estagiar, eu quero aprender para ter experiência. E aí, quanto mais você vai caminhando, mais você vai se solidificando como profissional. Mais caro você vai ficando. As coisas vão acontecendo, elas não deixam de acontecer. Ainda mais numa terra de cego. Não desista não, eu estou te falando. Há 3 dias atrás, sei lá, alguns dias atrás, eu recebi um super telefonema. Aí, professor, aqui na... Pô, foi muito emocionante, muito legal. Gente que vai se dar bem. Pô, não tem a menor dúvida. É impossível não se dar bem. Apesar de tudo. Então, atira para todos os lados. Valeu, professor. Tô ligado. Falou. Vamos cair dentro. Bora, cara. Vamos trabalhar, né? Não, mas eu não faço isso à toa, não. Eu faço porque é importante mesmo. Não desanima, não. Fico muito com certeza, professor. A gente tem que saber um panorama também. Não adianta viver de ilusão, né? Tem que saber então, como é que tá a situação. É ralado, mas acontece. Vai acontecendo. Bom, olha só. Aí, de novo, então, só reforçando. Tudo isso você poderia estar escutando ou poderia não estar escutando. Eu falo com mais tranquilidade justamente por causa disso, que vai estar gravado, vai estar lá em cima. Então, pode ser tudo assíncrono, né? A gente está gravando tudo lá em cima. Posso pular depois dessa parte, né?
pode ser de qualquer jeito. Essa é uma vantagem, né? Da gente estar gravando e botando lá no YouTube, né? Então, para quem não assistiu, não precisa nem assistir. É só depois chegar e pular essa parte. É por isso que eu me sinto mais à vontade. E porque também é uma oportunidade de eu falar sobre engenharia florestal. Então, aqui ó, a gente passou nesse ciclo que a gente está na disciplina de uso múltiplo de floresta, o nome seria manejo de produtos florestais não madeireiros. Nesse ciclo, a gente começou com a parte de banco de dados. Então, o que é banco de dados? É uma coisa que não deveria, se fosse um país decente, não era nenhuma coisa para você fazer o seu banco de dados, era uma coisa para o Serviço Florestal Brasileiro, ou para o IBGE assumir, ou alguma coisa, o IBAMA, sei lá. Todos os estados teriam o seu, mas é uma coisa ou de uma grande empresa. Tá aí, ó, monta uma empresa para fazer isso. Monta uma empresa para fazer isso. Ah, mas não dá para começar a já ganhar dinheiro. Realmente não vai dar. Vou ter que fazer isso meio que paralelamente. Mas eu vou montar uma empresa de forma que eu faço um inventário, aí eu não vou correr atrás de uma biblioteca para ficar, sabe, pegando um monte de livro para saber o que eu posso fazer com as minhas espécies, que eu quero fazer manejo, quero fazer uso múltiplo, eu quero saber o que eu posso fazer, aí daí então eu faço inventário, então eu chego no site de uma empresa, eu faço o upload das espécies que eu tenho, das diversas espécies que eu registrei, e depois eu faço o download do que eu posso fazer. Aí o que eu posso fazer no setor primário, que é explorar e vender, tipo óleo de copaíba, semente, seja lá o que for, madeira. Não, explorar, beneficiar e vender. Tipo, móvel, madeira serrada, que é o que tem mais liquidez, que tem mais volume, né? Mas eu posso vender óleo mesmo, óleo já beneficiado no vidrinho, que aí sai muito mais caro, né? É muito mais caro. Tanto óleo de copaíba e óleo de andiroba, eles têm valor semelhante, né? Dá bastante dinheiro. Então eu posso resolver beneficiar produtos da floresta. Então, esse é o setor secundário. E tipo o setor terciário. Terciário é, com a da internet, achar nicho de mercado. Quem compra o quê? Eu já contei essa história. Uma vez eu estava num avião com um empresário japonês. Eu estava indo para o Japão, para Yokohama, né, que era a sede da ITTO, que é a Organização Internacional de Madeiras Tropicais, que a sede é no Japão. Não sei se ainda é, agora não me lembro, estou desatualizado, mas e ele estava querendo comprar costaneiro. O que a gente jogava fora, aqui na serraria, costaneira, para fazer a madeira quadrada em bloco para depois serrar, ele estava querendo comprar costaneiro, importar costaneira do Japão. Ele queria justamente isso, 3 partes beneficiadas e uma parte com a madeira crua, com a casca pura. Quanto mais exótico, quanto mais diferenças tivesse, melhor. Ele estava querendo importar costaneira. Ele queria importá-la já mais aparelhada, né? 3 partes aparelhadas, para o japonês botar no centro da sala. O Japão é o maior importador de madeira tropical, né? O maior importador de madeira tropical é o Japão. Por isso que a sede da ITTO era lá. E ele gastava muito dinheiro com o terceiro mundo. Para ver se o terceiro mundo criava juízo de manejo florestal. Então ele queria isso. O japonês gosta de ter uma madeira tropical no centro da sala. 3 partes aparelhadas, tratadas, e uma parte com a casca aparente. Quanto mais exótica, melhor. Ele estava querendo importar madeira. Então tem gente que... Bom, aí qualquer coisa que você pensar da floresta, se você achar nicho de mercado, vai te pagar muito bem. Então, setor primário, setor secundário, setor terciário. Você deveria fazer um upload para numa empresa privada ou em algum órgão público, e depois fazer o download de que você pode fazer na sua floresta. Isso aqui seria a parte de banco de dados. Que aqui a gente está discutindo como montar, e aí você montar o seu. Infelizmente a gente está nessa realidade ainda. Uma vez eu conversei sobre isso no Serviço Nacional, não, no Serviço Florestal Brasileiro, no SNIF, Sistema Nacional de Informação Florestal, e não caiu a ficha, assim, ninguém não está pensando nisso. Não está. Ninguém está pensando em inventário florestal nacional, o Serviço Nacional está pensando nisso.
o Serviço Florestal Brasileiro está pensando na concessão florestal para exploração de madeira. Então, essa coisa ainda não chegou. No IBGE, nem pensar também, mas poderia. Ou poderia uma iniciativa privada, uma empresa privada, montar um banco de dados. A outra coisa, que a gente já passou por aqui, passou recentemente, é a informação da floresta. Aí sim, é a floresta sob sua responsabilidade. A floresta que você está manejando, vai manejar, está estudando, ela pode ser pública ou pode ser privada, pode ser de uma associação, pode ser de uma reserva extrativista, pode ser... Tem vários tipos de floresta, né? Pode ser estadual, qualquer coisa assim, e você vai... tem diversas formas, diversas fontes de informação sobre aquela floresta, o censo florestal, o inventário por amostragem, o inventário de outras florestas semelhantes, né? A bibliografia para você saber o que é, e aí você cruzar uma coisa com a outra, a informação da floresta com o banco de dados. Depois que você faz isso, você então tem uma gama. Eu falei, só aqueles formulários que a gente viu lá de informação da floresta, são considerando poucas variáveis. Mas eu falei que a Tamid, Janaína Pascoal, trabalhou, Janaína Pascoal não, desculpa, a Janaína trabalhou com informações de tecnologia e ecologia, biologia de espécies, né, florestais. Ela arrumou lá mais de 200, ou perto de 200 variáveis. Depois a Tamires Silva, Janaína Dias e a Tamires Silva, depois só com usos e aplicações. E também arrumou mais de 200 variáveis de uso e aplicações. Então, pô, um super no banco de dados, super poderoso. Fora que ainda ninguém trabalhou, uma pessoa ia trabalhar, mas aí desmantelou tudo. E aí não tem essa parte ainda de mercado, do setor terciário. Quem compra o quê? Quem compra, quem vende, né? Então, seria uma informação importante para você cruzar, já seria meio caminho andado do que você fazer com a sua floresta. Imagina se já tivesse isso. Já seria meio caminho andado. De qualquer jeito, quando você cruza essa informação com essa informação, a quantidade de alternativa é tamanha que não tem como você fazer alguma coisa sem análise de investimento, que é o que a gente iria conversar hoje, que é uma revisão sobre matemática financeira, que você até provavelmente já sabe, está por dentro, né? Já sabe, está por dentro, mas a gente vai fazer. Mas eu acho que eu vou deixar isso para depois, porque eu conversei demais, e conversa dá uma agonia depois também. Então eu não quero mais conversar, eu quero mais trabalhar. Então a gente vai pegar o banco de dados, beleza? Vamos pegar o banco de dados, para a gente botar um pouco a mão na massa, pegar de onde a gente parou e trabalhar em banco de dados, que isso é uma coisa importante e uma vantagem competitiva que você vai ter também. Não se preocupe com aquela parte, não. Você já deve ter visto isso em economia, mas de qualquer jeito a gente vai ver isso na aplicação direta de produtos da floresta, tá certo? A gente vai ver isso, a gente só não vai mais ver isso agora, porque já tem 1 hora de conversa fiada. Eu quero então, vamos botar a mão na massa e vamos tratar no nosso banco de dados aqui, que é aqui onde as coisas são feitas automaticamente. É isso que é a ideia, né? A quantidade de informação é tão grande, a quantidade de espécies, de produtos, de aplicações, né? É tão grande que se a gente não informatizá-las, a gente não vai dar conta. Não é numa planilha que a gente cuida disso. E você pode pensar, mas aí eu contrato um programador. Não. Você pode até contratar. Só que esse programador, provavelmente, ele não vai saber nada de floresta. Então, todo o algoritmo, você vai ter que cair na tua mão de novo.
Ele sabe programar. O que você mandar ele fazer, ele vai fazer o programa fazer. Mas ele não, o algoritmo, o que é para fazer com a variável? Ó, se aqui, dessa coluna aqui, circunferência, se aqui nessa coluna aqui tiver um asterisco, então quer dizer que essa circunferência não é circunferência, é um diâmetro. Então deixa ele que já é diâmetro. Mas a circunferência, se não tiver aquele asterisco do lado, então a gente divide essa circunferência por π. Aí sim, agora eu tenho o diâmetro. O que eu faço com o diâmetro? Eu boto num modelo para cálculo de volume, ou uso fator de forma com altura. Qualquer coisa que você vá fazer, qualquer procedimento, você que vai ter que dizer para ele, o algoritmo. Ele sabe programar, mas ele não sabe nada de floresta. Você que vai ter que saber e orientá-lo. Certo? Então tá, vamos cuidar aqui, ó. Eu lembro que quando a gente terminou na semana passada, quando a gente interrompeu, a gente tinha... Eu falei assim, ih, rapaz, teve um problema aqui, ó. Quando você importa, a gente estava importando tabelas e transformando elas adequada, né? Adaptando elas para operar dentro de um banco de dados. Eu pego a informação, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer um exercício de importar uma tabela do IBGE, por exemplo, de uma página do IBGE. A gente importa, aí já que a gente está importando, a gente puxa lá todos os dados que a gente quiser. Não é concebível você fazer... Claro que não tem estado, tem estado. O estado pode ser o lugar onde você tem um plano de manejo, vai dizer qual estado é. O estado pode ser o lugar onde um motosserrista mora, onde um engenheiro mora, onde um detentor mora, um empresário mora. Então, sempre vai ter estado. E a tabela estado, então, é uma tabela que você vai ter que ter. Mas não faz sentido você criar uma tabela estado para você digitar lá os 27 estados que tem no Brasil, né? São 27, acho, né? Contando com o Distrito Federal, né? Aí você vai lá botar lá, Acre, Amazonas... Não, você vai lá no IBGE, importa os dados e coloca no diabo do teu banco de dados. Então, a tendência do teu banco de dados é crescer cada vez mais, crescer exponencialmente, conforme você for importando coisas do que já existe disponível e da tua rede de relacionamento, né? Porque tem gente por aí com dado. Às vezes essa pessoa tem até informação, mas não está nem num banco de dados. Não tem problema, está numa planilha. Oh, beleza, tem na planilha? Passa para mim. Aí negocia de alguma forma e aí importa para o teu banco de dados. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo a importar dado e transformar o que era uma tabela, que podia estar no editor de... Assim, ó, pode estar num livro. Professor. Oi. Bom dia. Bom dia. O senhor, eu estou um pouco perdido. O senhor está usando um documento em branco? Ou o senhor está trabalhando em cima de algum? Não, eu estou usando o banco de dados que a gente está trabalhando. A gente trabalhou nele na semana passada. Você não está vendo esse banco aqui, não? O senhor pode ver esse arquivo, professor? Porque eu troquei de computador, estou sem ele. O Access deu problema, eu estou usando o outro. Ah, então eu vou enviar agora. Então tá, olha só. Esse aqui é o banco que a gente estava trabalhando na semana passada. E quando a gente importou a tabela árvore, quando a gente importou a tabela estado físico, apareceu isso aqui, ó. Que o banco cria uma tabela de importação de erro. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar por e-mail esse banco, vou mandar ele por e-mail, nós vamos dar 10 minutos então, que já temos 1h06. Eu vou dar 10 minutos de intervalo. Nesses 10 minutos, quem quiser parar para beber uma água, qualquer coisa, para e bebe uma água. Enquanto isso, eu vou pegar esse banco e vou mandar por e-mail para vocês fazerem o download e a gente trabalhar com o mesmo banco. Mas era o banco que a gente estava trabalhando semana passada. É o mesmo arquivo que a gente trabalhou semana passada. Quem falou aí é a Ana? Foi a Ana? Foi?
Isso, Ô, Ana, então, isso, sou eu, Ana. se eu te mandar o arquivo, você É pega? porque tá pelo celular, professor, aí fica pequenininho, eu não consigo ver Ah, direito. meu Deus, meu Deus. Mas eu tenho acompanhado Mas você tem aquele que a um. gente estava fazendo semana passada, eu tenho ele aqui. Ah, então esse arquivo você já tem, então, é o mesmo. É o mesmo arquivo da Tenho disciplina. sim. Ah, beleza. Então eu vou mandar, vamos dar 10 minutinhos então de intervalo, que é o tempo então que eu vou mandar pro Rodrigo baixar e a gente trabalhar com o mesmo arquivo. Falou? Tá combinado? Beleza. Falou, 10 minutos de intervalo. E Rodrigo, não, pra tu não. Eu vou mandar pra tu 2 minutos. Beleza, tô Pra tu esperando aqui dois já. minutos só pra tu tu bebe uma água lá correndo e volta para baixar o arquivo para daqui a 10 minutos a gente poder trabalhar com o mesmo arquivo, falou? Vou mandar para a turma inteira. Bom dia, professor. Boa, cara. Tudo bem? Só deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei meio na dúvida quanto ao relatório, se é meia página em relação a cada dia de aula ou meia página tudo. Pô, tá, beleza. A gente fala isso daqui a pouco. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. Tá legal. E a gente conversa. Mas, ó, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Eu acho que você não escolheu essa disciplina à toa. Você escolheu porque você quer Não. aprender. Então, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Isso é só uma obrigação burocrática. Que eu sou obrigado, mas se preocupe em aprender. Tá bom? E deixa isso aí. Tá bacana, tá bacana. Bota isso lá atrás. Bota lá atrás, naquela última gaveta do armário, essa preocupação aí. Bota na última gaveta do armário. Da gaveta. Não se preocupa com isso, não. Preocupa em acompanhar aqui e aprender. Tá beleza? Se garantir. Não, com certeza, com O certeza. resto, cara, eu vou pedir pra você fazer é mais do meu interesse mesmo. Que você vai dar um desabafo do que você aprendeu, deixou de aprender na disciplina. É só isso. É mais do meu interesse Beleza. do que o seu. Deixa eu fazer um negócio aqui. Valeu.
Então, alguém queria fazer alguma pergunta ou não? Senão a gente ainda tem 5 minutos de intervalo. Quem não baixou, eu mandei. Quem não baixou, baixa. Pra gente poder trabalhar daqui a 5 minutos no banco, falou? Eu vou ali beber uma água e já volto.